Agora te pergunto, de que forma o mau posicionamento pode nos colocar em situação de conflito? Você tem conseguido se posicionar diante das muitas propostas que comprometem os seus princípios? Como você tem se posicionado a diversas situações da vida de forma firme e transparente? Ou você fica em cima do muro? Vamos entender um pouco mais sobre como se posicionar diante de situações que a nossa vida apresenta. Opa, aqui é João Ricardo Zimmermann, especialista em liderança. O tema diante de uma ameaça, posicione-se, foi o tema de um estudo no qual participo, Projeto Esperança, com o pastor Douglas. Fez refletir como nos posicionamos perante as ameaças e obstáculos da vida e como podemos causar sérios problemas no futuro. Foi um assunto que me fez refletir muito e resolvi trazer esse vídeo para você agora. O que me fez pensar como líderes estão se posicionando diante das dificuldades do dia a dia? Que apesar, a mesma pergunta serve para você que está querendo se desenvolver e não é um líder. Então fica comigo até o final, que trarei algumas perguntas importantes que lhe ajudarão a refletir melhor sobre o assunto que vamos abordar hoje. Vamos lá então. Em 1 Coríntios 15:32 diz: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é muito claro. Precisamos aprender a se posicionar para vencer os obstáculos da vida. E uma outra forma é ter o quê? Princípios, valores bem definidos. Mas como sei que meus valores e princípios estão certos? Uma forma simples é você pensar no coletivo. Imagine se todo mundo fizesse dessa forma, como seria? A resposta é simples. E outra forma que indico, independente da religião, não estou levantando bandeira alguma, e sim trazendo uma forma que eu utilizo de orientação. Eu indico a Bíblia Sagrada, ok? Muitos conhecem, sabem como ela funciona. Posicionar-se diante dos acontecimentos é um ato corajoso, expressa clareza de propósito, e também demonstra caráter, isso que é muito importante, né? Porém, se você tem princípios, valores e tem dificuldade de se posicionar, que isso é normal, as pessoas têm muita insegurança, então é importante começar um trabalho de quê? De autoconhecimento para que você confie e consiga ter segurança no que defender. E para te ajudar, criei um grupo de mentoria totalmente gratuito. Eu sei de muitas dificuldades que as pessoas têm, então resolvi ajudar você. Então, trabalharemos vários assuntos, certo? E vou deixar o link lá na descrição. Basta entrar em contato comigo que eu te explicarei como funcionará. Não negociar valores permite que uma vida mais tranquila e honrada. Mas o que significa isso? É você ser íntegro, honesto, seguir um caminho de retidão, mas sabemos que muita gente não tem esse costume ou não consegue agir dessa forma. E acaba o quê? Negociando a sua honra por qualquer coisa, desde que tenha alguma vantagem. Mas não é por isso que temos que seguir esse caminho. Pensar o que é melhor ter incômodos ou dormir tranquilo. O que você escolheria? Pior que negociar valores são aquelas pessoas que escolhem não se posicionar. Elas preferem ficar em cima do muro e apenas observam a vida passar por elas. Para a psicóloga e autora do livro Viver é Espetacular, Maria Aparecida Francisquini, não se posicionar é, mesmo que preferir passar a vida apenas se apegando em esperanças, em possibilidades. Ao que parece, não conseguem vislumbrar projetos de vida, mas apenas se contentarem em ter sonhos. Então, na verdade, nunca acreditam realmente em concretização real do que desejam, pois nunca mesmo resolvem tentar. Veja como que um líder vai conseguir trazer resultados, pois se ele não consegue se posicionar,
e fica em cima do muro. Como que a equipe vai confiar nele? Como que ele pode trazer resultados? Podemos observar que, para muitos, primeiro precisa avaliar o que ele ganha com a situação, para depois se posicionar. Ele precisa ganhar algo, ele precisa ter alguma vantagem. Caso não tenha, ele fica quieto. Isso nós vemos muito na política. Pior que, sabe, que acontece muito. Agora, se posicionar é defender algo que você acha certo, ou está lutando por aquilo, algo que não venha contra os seus valores, aí sim, temos que nos posicionar firme. Lembrando que não precisa criar situações de conflito, situações que não levam lugar algum, ou mesmo destruir uma amizade. Aí não está legal a coisa. Basta se posicionar e colocar o teu ponto de vista. Isso é normal. As pessoas têm que aprender isso. Lembrando que cada um tem um ponto de vista e tem uma visão diferente. Então tem que avaliar, às vezes, as coisas. Lembrando que nossos anseios e objetivos podem determinar o quê? O nível de posicionamento que teremos diante das situações. E, na maioria das vezes, essas tomadas de decisão ou tomadas de decisões impactam tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, nossa decisão demanda em conviver com as consequências de nossas escolhas. Devemos cuidar com a influência de nossos relacionamentos. Isso implica muito. Como diz a palavra de Deus, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é fato. Você terá o que? Influência negativa ou positiva de alguém. Ou seja, quer se posicionar de forma correta? Então mantenha boas pessoas em seu ciclo de amizades. Isso é fundamental. Quando você começa a ter uma visão mais limpa, procura investir em conhecimento, princípios. Você começa a enxergar os que não estão por você, e sim somente pelo que você tem ou você é, qual posição se ocupa. Mas como se posicionar de forma correta? A célebre frase de Jesus pode nos ajudar em muito em nossas tomadas de decisões. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Mais que uma frase de efeito, o que Jesus queria dizer aos seus seguidores há mais de 2000 anos? Continua valendo, sem conhecimento, todo o nosso trabalho será escravo, seja da ignorância, da religiosidade ou do nosso próprio ego. Não basta se posicionar apenas por posicionar. É preciso se posicionar de acordo com a ética. Lembrando disso. De que forma você tem mantido seus valores intactos ao meio ao caos? Qual é a área da sua vida mais difícil de posicionar? Já parou para pensar isso? Peço o teu apoio. Curta o vídeo, compartilhe e assine o canal. Espero ter ajudado e um forte abraço e sucesso para você.